das informações que eu tenho, doutora, rapidinho, tá certo? A doutora Luciana é psicóloga, doutoranda em psicologia pela Universidade Federal do Paraná, UFPR, mestre em saúde coletiva pela Universidade Federal do Paraná também, psicóloga da Secretaria Municipal de Saúde, SMS, membro do Comitê de Ética e Pesquisa, SMS, coordenadora e tutora do Programa de Residência Multiprofissional em Saúde da Família, docente e supervisora de estágios e orientadora das faculdades Pequeno Príncipe, membro do Comitê de Ética em Pesquisa, FPP, docente e tutora do Programa de Residência Multiprofissional em Saúde Mental, possui especialização em Psicologia Analítica e Saúde Mental, Psicopatologia e Psicanálise, em 2006, pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, e especialista em apoio em saúde, 2016, pela Faculdade de Ciências Médicas Unicamp. Trabalhou na supervisão e gestão em diversos equipamentos do município de Curitiba, 2006-2017, e já ocupou o cargo de diretora do Departamento de Saúde Mental, SMS, gerente da linha de cuidado de saúde mental da Fundação Estatal de Atenção Especializada em Saúde. Tem experiência nas áreas de reabilitação psicossocial, planejamento, administração e saúde, com ênfase em gestão de linhas de cuidado, atenção básica à saúde, saúde coletiva e saúde mental. Com vocês, doutora Luciana. Obrigada. Uma boa tarde a todos e todas. A gente vai ficando mais velho, o currículo vai ficando grande, né? Misericórdia. Mas é a idade. Quero primeiramente agradecer, né, assim, o convite. Estou muito feliz, muito honrado de estar aqui. E parabenizar, assim, todo mundo firme e forte aqui, pertinho, já das 5h30, né? Então, desfio. Estou vendo agora o Juninho, mas eu falei, Juninho, cadê você? Então, estou aqui, estamos juntos. Então, eu agradeço, né, primeiramente ao Júnior, né? O Júnior Tavares é o nosso grande parceiro aí, né, relacionado ao que eu vou comentar um pouquinho com vocês hoje, né? Fez a ponte aí do convite, agradecer o Pablo. Essas parcerias, elas não são muito caras, assim. Eu estava aqui pensando que importante cada uma das falas que me precederam, né? Eu acho que a gente tem aí um campo muito profícuo de pensar a qualificação das comunidades terapêuticas, e aí a gente tem uma fala que me toca extremamente, que é pensar, nem tudo é para todos, né? E que as pessoas têm a sua singularidade. Adorei quando, né, Pablo traz um questionamento, qual é o contrário de dependente? É independente, trabalhar autonomia, trabalhar a inserção, né? Eu digo que é ampliar os recursos que nos possibilitem estar na vida, né? Então, eu tenho uma trajetória na saúde mental de mais de 20 anos, tudo bem, gente, a carinha tá boa ainda, mas já são muitos anos, né, vivenciando experiências. E a gente tem enormes embates ideológicos, políticos, que nos atravessam enquanto política pública e que muitas vezes a gente dá um passinho para frente e um monte de passo para trás, né? E quando a gente consegue sustentar cientificamente, quando a gente consegue sustentar com pesquisas, né, os resultados daquilo que a gente vem desenvolvendo, talvez a gente tenha uma chance maior de sedimentar e de conseguir progredir, né? Então, a importância de estar desenvolvendo aí essa, né, um pouco da minha fala já, essa conexão, né? Então, quando a gente pensa aí nessa integração, ensino, pesquisa, comunidade. Agradeço imensamente, né, a Mosteira Monte Carmelo, que nos recebe enquanto instituição, Faculdade Pequeno Príncipe, que é uma instituição, né, onde tem vários cursos da saúde. Eu trabalho diretamente, né, com a graduação de psicologia e desde o ano de 2018, né, quando entrei nessa instituição, busquei pela comunidade, falei, posso trazer meus alunos aqui para conhecer? Rapidamente já recebi um aceite e tivemos desde então muitas experiências extremamente valorosas. Muitas vezes o aluno que chega para a graduação, ele chega com pouca bagagem de vida, de entender a diferença, de entender a complexidade, de entender, né, aquilo que a gente, enquanto saúde mental, fala muito, que é a questão da reforma psiquiátrica, que eu digo, gente, reforma psiquiátrica não é trocar um lugar com o outro.
Reforma psiquiátrica é a gente entender que a sociedade precisa lidar com a diferença. Que a gente precisa lidar com as pessoas são diferentes. Quando a gente começa a classificar as pessoas, ou quando a gente começa a colocá-las nesse lugar, né? Ah, a pessoa está nisso porque é uma escolha, a pessoa está naquilo porque ela tem... Quando a gente começa, né, a de alguma forma discriminar, trazer o preconceito, o estigma, a gente está fazendo de fato um mau serviço. A gente está colocando a sociedade num processo de grande adoecimento. Nós temos uma sociedade que, de fato, é uma sociedade que ainda é muito doente, né? Então, quando a gente fala de reforma psiquiátrica, a gente não está falando só de substituir um lugar pelo outro. É muito além disso, é poder lidar com as diferenças, com as singularidades e poder conviver. A coisa mais legal do evento é que a gente está tudo junto e misturado. A gente tem homens, tem mulheres, tem pessoas que trabalham com saúde, tem pessoas que não trabalham com saúde, a gente tem pessoas que estão num processo aí de recuperação, tem pessoas que estão... A gente tem de tudo. E a sociedade é essa mistura de tudo. Quando a gente conseguir podendo lidar com isso de uma maneira melhor, talvez a gente também tenha aí uma potência. E quando eu levo os alunos de graduação em psicologia e a primeira coisa que eles fazem na comunidade é sair andando com os nossos acolhidos, os utentes, se a gente estivesse lá em Portugal. Não tem aula que eu possa dar na vida que substitua essa escuta e esse diálogo, esse processo dialógico que eles fazem. Eles saem transformados. Alguém em algum momento na fala disse, que ele diz, quantos desses embates políticos, muitas vezes a gente coloca a comunidade terapêutica num lugar. E eu digo para os meus alunos no primeiro dia, quando a gente começa a se organizar para estar nessa agenda. Olha, vocês vão comigo, vão conhecer, depois a gente volta para a sala de aula e vocês vão dizer a impressão sobre a comunidade terapêutica. Não sou eu, Luciano, ou eu, Prof. Lula, como eles me chamam, que vou dizer para vocês. Depois eu conto como é que eu penso, que é a minha expectativa, a minha perspectiva acerca desse processo de cuidado. E os alunos, eles voltam encantados, tanto que é muito legal, porque a gente vai criando vínculos, os alunos depois eles viram egressos, eles trabalham na rede, eles trabalham em diferentes lugares, e muitas vezes eles voltam dizendo, mandando um recadinho, prof, hoje eu entrei numa briga, porque falaram determinada coisa de comunidade, eu falei, não, você não conhece? Como é que você está falando da comunidade que você não conhece? Venha conhecer. Então, acho que essa é uma coisa bem importante, essa qualificação, sim, a gente precisa trabalhar de uma maneira que seja técnica, a gente precisa sustentar os nossos achados com pesquisas científicas, mas a gente precisa entender que as pessoas são diferentes e que muitas vezes essa diversidade de ofertas que permite que a gente, de fato, consiga alcançar o cuidado. Então, eu tenho um respeito muito grande pela comunidade terapêutica, já trabalhei em CAPS, já trabalhei em vários lugares da saúde mental, e aí não tem como não dizer isso, que nesse processo de mais de 20 anos, acho que a gente tem tantos desafios quando a gente pensa nas estratégias de cuidado, que eu fiz um mestrado em saúde coletiva, dentro do mestrado eu estudei práticas integrativas e complementares, alguém falava de mindfulness, a gente trabalha com TCI, terapia comunitária integrativa, e o quanto que a dimensão espiritual religiosa é um eixo que está muito presente no povo brasileiro e muitas vezes é ignorado, é o não dito, a gente não fala sobre isso no atendimento em saúde mental. E quando eu fui para o doutorado, eu falei, olha gente, que vontade de encontrar para além daquilo que eu conheço. E foi então que eu fui até Portugal, estava conversando com o professor Luiz ali fora, eu fiquei de setembro até dezembro pesquisando boas práticas do cuidado em saúde mental. E eu comecei na região norte de Portugal, estou sempre em Guimarães, para Braga, estava na cidade do Porto, encontrando várias práticas que me pareceram bem interessantes. E daí eu fui para Lisboa e lá, já no finalzinho da viagem, eu tive contato com um psiquiatra do Instituto de Psicologia, o professor Dr. Vitor Amorim, e ele me disse, olha, tudo isso que você está me perguntando é assim, 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 mas tem um negócio muito legal aqui em Portugal que é a política sobre drogas, e é referência para a Europa inteira. Você não está estudando isso não? Eu falei, sim, não exatamente, mas pode me contar como é que é? E aí ele me conta desse processo, muito da fala do professor aqui aparece nessa entrevista, e de lá que eu estou trabalhando com um sistema em pesquisa que chama Bola de Neve, um indica o outro para continuar, me mostrar um pouquinho dessa realidade. Tive já a oportunidade de conversar com outros profissionais que trabalham diretamente com a política sobre drogas,
fiquei bastante encantada com todas as tecnologias que foram sendo absorvidas no decorrer dos anos. E mais uma vez, quando a gente tem bons indicadores, a gente está entendendo que está um caminho, que é um caminho bom de trabalho. E o meu professor Caí aqui na Misericórdia. Sempre que você for do outro lado também, deixa eu vir para cá agora sem cair. Então, me deixou bastante interessada. Falei, já estou no finalzinho da viagem, vou poder visitar e conhecer os lugares. Logo vou ter que voltar para Portugal, já estava falando com a minha orientadora lá de Portugal, a professora Regina Pires. Falei, professora, estou aqui já vendo, estou morrendo de vontade de voltar. A ideia é programar, possivelmente dentro do pós-doc. A pessoa é prolixa, então eu tenho que me conter que na verdade isso aqui era tudo só para me apresentar, agora eu vou para a minha fala. O Juninho está lá me cuidando, Juninho? Se eu me empolgar e for para a lei do horário, você faz um sinal de luz, alguma coisa, sabe como é que é o ser humano. O que eu vim compartilhar com vocês hoje é um trabalho, na verdade, que a gente vem desenvolvendo então, na comunidade terapêutica, que chama, para nós da academia, curricularização da extensão. O que é isso? O MEC, ele vem para as instituições de ensino e diz, olha, vocês têm um compromisso social enquanto instituição de ensino. Vocês têm que ir para a comunidade, tirar uma porcentagem de inscrição às aulas, ir à comunidade e gerar algum tipo de oferta, fazer alguma coisa que seja importante para a comunidade. Diferentes cursos, diferentes disciplinas, o MEC nos dá esse desafio e desde que eu recebi na instituição essa proposta, a decisão foi trabalhar em conjunto com a comunidade terapêutica. Então eu vou contar para vocês, a gente tem várias experiências, mas eu estou destacando uma experiência que inclusive eu apresentei em Évora, no congresso, agora em outubro, que nós tivemos aí o debate acerca dessas estratégias e que foi bem interessante. Então nós trabalhamos com uma tecnologia, então, com diagnóstico comunitário. Então a primeira coisa que eu digo para os meus alunos é, galera, vocês precisam entender o que faz sentido para as pessoas. Não adianta eu chegar em qualquer lugar e vir com o cardápio pronto. Eu não posso lá oferecer arroz e feijão se aqui todo mundo só quer saber de comer peixe. A gente precisa entender qual é a característica, o que aquele grupo, aquele contexto precisa. E a gente se pautou num referencial teórico aqui da Neiva, que tem todos os passos de como é que faz esse processo. E aí os meus alunos, a gente começa, e eu vou contar para vocês um processo que é bem interessante. A gente vai lá para a comunidade terapêutica, eu levo todos os meus alunos naquela disciplina, a gente faz uma roda de conversa, primeiro ali, com o pessoal da equipe, com gestores, com alguns acolhidos, e daí os meus alunos, eles saem caminhando, essa aqui é a comunidade, não sei se todos conhecem, Ó, Juninho, eu estou aqui a garota propaganda da comunidade, O Juninho diz que depois vai pagar o café, só por isso que eu estou fazendo a propaganda, não, brincadeira. Os alunos saem, depois dessa primeira conversa, de caracterização, de entender o que é comunidade, de entender o perfil das pessoas, de entender quanto tempo é previsto ali nesse processo de acolhimento. Lá tem as características das diferentes casas, que são as etapas. Então, tudo isso é meio que explicado de uma maneira mais formal. E depois os alunos com os grupos, eles saem caminhada pelo mosteiro. E a ideia, e o que eu digo para os meus alunos, pergunte para o acolhido como é que está sendo a experiência de estar aqui. Essa é a primeira pergunta. E aí ele vai começar a te contar um pouquinho, porque a vivência de cada um deles no acolhimento vai ser única. E aí vocês vão, a partir deste questionamento, explorar um pouquinho de como é que tem sido essa vivência, ou esse processo, como é que eles chegaram, como é que eles estão ali. Nesta última intervenção, nós tivemos, então, a participação de 35 mulheres e 60 homens. Antes, aqui eu já estou falando do meu quantitativo de participantes. A gente faz esse primeiro movimento, que é fazer essa escuta daquilo que as pessoas, de alguma forma, entendem, como a sua vivência e daquilo os nossos alunos tiram quais seriam possíveis demandas psicossociais. A gente volta para a sala de aula, discute sobre isso, faz um feedback do que eles perceberam e a partir daquilo eu peço para que meus grupos de aluno, então, a partir disso eu quero que você tenha uma proposta de ação. O que você acha que você pode ofertar
né, para um grupo de acolhidos a partir daquilo que você escutou. Depois que a gente faz essa organização do que pode ser a proposta, a gente volta lá para a comunidade, o Juninho dá de novo café para a gente, podia chegar lá e vai comer um pãozinho feito na casa, que é bem gostoso. Por que eu estou dizendo isso? Isso é acolhimento, gente. A gente se sente bem recebido, a gente se sente pertencente àquele espaço. E isso faz toda a diferença. Quando você vai na casa de alguém e a pessoa fica meio, né, tipo, cheia de Deus, você também vai se sentir de uma determinada forma. Agora, se a pessoa te recebe com toda essa afetividade, e normalmente, né, comida tem a ver com afetividade, né, quando a gente recebe alguém e faz um cafezinho, por mais simples que seja, aquilo nos traz uma sensação de que somos bem-vindos à casa. Vamos com os alunos numa segunda visita, trazemos também, né, aqueles acolhidos que têm disponibilidade para estar conversando, e os alunos vão contar para eles o que eles querem propor enquanto ação. E aí a gente vai negociar. Eu falo para os meus alunos, você vai ter que conseguir contar aquilo que você quer fazer. Não adianta vir com essas linguagens muito técnicas, porque você precisa explicar para a pessoa entender. Encontra um jeito de explicar de uma maneira que seja entendida. Ah, tá bom. Porque nós, na saúde, a gente é cheio de sigla e de coisa arada, né? Então a gente precisa encontrar um jeito, né, de ter uma linguagem que seja acessível. A segunda coisa, você vai ter que escutar a apreciação, né, dos acolhidos diante da tua oferta, da tua ação, e fazer as adequações que foram necessárias. Então, flexibilidade faz parte desse desenvolvimento do profissional de saúde. O projeto terapêutico singular é isso, é uma negociação que eu faço a partir da demanda, não é eu, profissional de saúde, que vou prescrever aquilo que você tem que fazer enquanto conduta, né? Eu tenho um saber que eu te empresto, você tem um saber acerca de si, existe um desejo envolvido nisso, e aí a gente vai ter uma pactuação do que é possível. Então, nós, né, fizemos esse processo de pactuação e depois a gente foi para as ações. Eu vou, Juninho, tem que estar ali aparecendo, uma coisa mais linda, né, gente? Ali aparecendo. Eu acho que o Márcio, que diz que não gosta muito de foto, né, que começou dizendo, eu sou o contrário, não posso ver uma câmera fotográfica, a pessoa adora uma foto, né? Acho que é a questão do signo, leão, eu gosto. Dentre os grupos, né, um dos grupos, eles entenderam que uma das demandas, ela estava vinculada à questão do autoconhecimento e identidade social, né? Tinha uma coisa assim relacionada com a autoestima, né? Eles perceberam que alguns acolhidos, eles tinham aí uma, né, essa questão de precisar desenvolver, precisar trabalhar a questão da autoestima. A ação proposta dos acolhidos foi bem interessante. Eles trouxeram voluntários para fazer a questão, né, de barba, cabelo e bigode, fizeram aí o Dia da Beleza, e após este momento, eles fizeram uma sessão de fotografia com um fotógrafo profissional, que é um egresso nosso, é um psicólogo, que fez antes um trabalho de mandala, porque é uma abordagem teórica, enfim, mas a essência desta ação foi esse antes e depois. Fizeram a fotografia profissional e os alunos daí fizeram junto com o Júnior o pedido da foto inicial. No momento que você é acolhido para fazer a tua ficha, você tem uma foto. E aí eles fizeram o antes e o depois, né, com a foto profissional e com a foto do começo ali do processo de acolhimento, e problematizaram um pouco com esses acolhidos. Nas duas fotos é a mesma pessoa. Como que em diferentes momentos da vida a gente também está diferente, né? E aí, pensando nessa potencialidade, pensando nessa beleza que está ali, que pode de alguma forma, né, ser potencializada. Então, a partir de algo muito concreto, que é a fotografia, os alunos conseguiram desenvolver uma reflexão e uma problematização acerca da questão da autoestima. E ficou muito legal, assim, né? Acho que um dos retornos bem bacanas, assim, do acolhido, não, vou mandar isso para minha filha, olha que me ficar, né? A hora que ela olhar para essa foto, assim, ela vai ficar muito orgulhosa de mim, né? E aquilo, né, assim, a gente sabe que a nossa relação conosco mesmo, ela é essencial em qualquer processo. Enfim, né, se eu me empolgar aqui, eu continuo falando, deixa eu ir para outra. O segundo grupo, eles identificaram enquanto demanda psicossocial a seguinte questão. Muitos acolhidos não são de Curitiba. Então, para as famílias virem para o momento da visita, às vezes é mais delicado. E alguns estão ainda naquele processo de recuperação de vínculos, então também, né, não necessariamente ali havia a visita do familiar, dos entes, naquele período. E
né, naquele momento os outros recebendo visita e eles não se sentiam, né, assim, a sensação era mais de tristeza, enfim. E aí os meus alunos falaram, que tal se a gente fizer, no momento da visita, uma parceria com uma ONG que chama Cão Terapêutico. E eles trouxeram os cãezinhos para estar com estes acolhidos no momento da visita. E a coisa legal deste grupo foi porque esses cãezinhos, eles eram cãezinhos que também foram recolhidos em adoção. E teve uma identificação, teve uma relação assim, né, do nosso acolhido com o pet ali, que foi assim, uma coisa para além do que a gente estava esperando. Os alunos também fizeram tudo fofinho ali, os cachecóis, assim, fizeram uma lembrancinha ali com a marquinha dos cachorrinhos, enfim. E eu vou dizer que foi bom para os acolhidos, mas os cachorrinhos também foi uma festa, né? Misericórdia como correram aquele dia. Lá tem um pátio enorme e eles estavam numa felicidade total. O terceiro grupo, ele trabalhou a questão do impacto dos papéis sociais nas relações interpessoais, né, nas comunidades terapêuticas, a partir do futebol terapêutico. O que é isso, né? Eles colocaram lá os acolhidos, então agora vamos lá, né? Agora o Pablo e o Júnior vão se enganchar os dois e vão, né, jogar juntos. Como é que é isso de eu ter que equilibrar, né? Eu estou ali grudadinho com o outro tem um ritmo, né, diferente do meu. O outro muitas vezes, né, vai ali estar escoradinho em mim, ou vai estar me puxando. Como é que eu lido com essa relação? Então eles fizeram uma série de atividades durante o jogo de futebol e depois a ideia era problematizar como é que é se sentir ali nesta relação com o outro. Também, eu e o Júnior, a gente se rolou de dar risada, né, Júnior? Assim, que foi muito divertido, muito, muito gostoso. O grupo 4, né, ele trabalhou então com os acolhidos que já estavam na casa 3, né, já naquele processo de fato sair, né, da comunidade, né, de estar aí procurando essa reinserção laboral, enfim. E daí a ideia foi um trabalho mais voltado aí à questão da reinserção em mercado de trabalho, currículo, entrevista, né, como é que a gente se porta nesse momento, revisitar algumas coisas para poder, né, atualizar e auxiliar na segurança no momento da busca aí desse emprego. Na Casa das Mulheres, né, então a comunidade terapêutica ela tem 2 espaços físicos distintos, então 4 grupos ficaram com os homens e 2 grupos foram para a Casa das Mulheres, a Casa Feminina. E aqui com esses 2 grupos eles trabalharam a questão da autoimagem e reinserção e o resgate da identidade das mulheres. Então eles começaram com o relaxamento, trabalharam aí um processo, né, de conexão. Depois eles fizeram um trabalho de customização de camisetas, pedindo para que essas mulheres pudessem de alguma forma expressar, né, a partir das camisetas, dos desenhos, da escrita, esse significado do processo, né, de acolhimento para cada uma delas. E elas... Opa, misericórdia! Não, a pessoa... Ih! Ah, por sorte eu não destruí tudo, tá ali. Aqui. Enfim, estava falando das mulheres, eu quero voltar para trás aqui. Nossa! Tá tudo bem, tá tudo bem. Eu falo sem o slide mesmo. A pessoa se empolga, vai para frente, vai para trás, né? Aquela aula de coordenação psicomotora, faltei. Obrigada, Amanda. Pode deixar aí. Enfim, né? Então, esses 2 grupos, eles se reuniram, eles fizeram todo este processo, então, né, de relaxamento, depois de customização das camisetas, e daí fizeram uma roda de conversa para partilhar um pouquinho, né, daquele momento, daquela vivência. Foi bem significativo, os alunos, por fim, né, bem sensíveis aí também à questão do feminino. No final da roda, além deles lerem uma poesia, eles entregaram uma rosa para cada uma delas. Assim, elas se sentiram bastante cuidadas, né? Acho que foi bastante significativo. Como conclusões, né, dessas intervenções, então a abordagem comunitária na saúde mental, ela se mostrou eficaz e relevante para atender as necessidades específicas, né, de dependentes químicos em recuperação. A ampliação do modelo de intervenção psicossocial permitiu integrar teoria e prática. As intervenções consideraram múltiplos aspectos da vida dos indivíduos e o feedback ele se mostrou a importância de incluir as vozes e as perspectivas da comunidade na elaboração e implementação de saúde mental. Ou seja,
a gente não faz para eles, a gente faz com eles. É necessário que a gente possa fazer esta escuta, que a gente tenha um foco efetivo naquilo que são as demandas reais das pessoas. Nós temos que pensar que a potência está nessa participação comunitária. Não adianta nada eu ficar lá na sala de aula cheia de teoria, cheia de autores, cheio de livros que de alguma forma sim nos ajudam a embasar, a refletir, a pensar, mas se eu também não fizer disso uma aplicação prática, né, acho que o grande desafio da saúde mental é que a gente de fato consiga chegar, né, a essa possibilidade. Precisamos entender aonde estamos inseridos, quais são as crenças, quais são os valores das pessoas com quem estamos de alguma forma buscando cuidar, e o trabalho é interdisciplinar, interprofissional. Não é só o psicólogo, não é só o enfermeiro, não é só o médico, não é só é todo mundo junto e misturado, né? Essa é a grande possibilidade. Acho que bem rapidamente o que eu queria dizer para vocês assim é que é um privilégio poder ter este espaço de portas abertas para que nós tenhamos de fato profissionais de saúde mais qualificados e que consigam fazer algo que não seja um embate político ideológico, que seja de fato aí uma construção em prol do cuidado das pessoas, né? Então, tem espaço para todo mundo, tem espaço para toda a rede de atenção psicossocial e nós, comunidades terapêuticas, envolvidos aí dentro deste processo. Então, que a gente possa se fortalecer. Se caminharmos juntos, a gente certamente terá aí um resultado muito melhor do que a gente ficar em pequenos duelos, né? Enfim. Então, agradeço imensamente o convite de estar aqui participando. Fiquei bem feliz de conhecer, né, pessoalmente o Pablo, o professor. Acho que a gente vai ter oportunidades de ter outros momentos de troca e contem, né, conosco enquanto instituição, né, enquanto, né, aqui eu falo em nome das faculdades Pequeno Príncipe, né, contem conosco. A gente já fez um projeto de pesquisa lá dentro, a gente já tem projetos de conclusão de curso, estão lá na biblioteca, a gente trouxe para depois compartilhar com os acolhidos. Então esse espaço de troca aí é um espaço muito, muito valoroso para nós. Muito obrigada, gente, desculpa a correria, mas misericórdia, eu falaria 1h30, né? Mas então eu consegui me conter. Muito obrigada.